E aí, vamos aproveitar que hoje a luz tá boa, né? E beber bastante água também, tá bom? Como que vocês estão? Hum? Então tá bom. Olha só, hoje a apresentação é a amostra de uma leitura que eu fiz, que eu acabei hoje. Não sei se tá focando. Shakespeare, o gênio original. Essa é escrita de Pedro, eu não sei se eu vou falar certo, Sussekind, alguma coisa assim. E assim, é uma produção mais dissertativa, não é uma obra literária. A princípio, a pegar este livro, eu achei que poderia ser uma obra de Shakespeare, porque como eu havia lido recentemente, eu não cheguei a resenhar, mas eu li recentemente Macbeth, eu pensei, pode ser o gênio original, uma obra de Shakespeare. Eu não sei de cor todas as obras de Shakespeare. Eu sei que tem Otelo, Hamlet, Romeu e Julieta, que é a mais memorável, né? E assim, todas eu não conheço, certo? Mas não, é uma produção dissertativa mesmo, é um trabalho assim científico sobre a teoria literária, né? E assim, aqui tem várias postulações e análises, porque Shakespeare ele foi um autor assim que chegou a ser considerado em determinados momentos da crítica literária europeia como esgotado de teoria e de produção, porque já se haviam teorizado, já se haviam produzido, tocaram uma buzina aí perto, muita coisa sobre Shakespeare, em vários direcionamentos. O direcionamento crítico, o direcionamento, assim, aí eu falo do crítico de difamar, de hatear, né? O direcionamento ali da defesa shakespeariana. E neste caso em si, tem um apontamento muito interessante de Shakespeare enquanto a crítica do hate, né, do cancelamento que ele sofreu naquele momento, na dramaturgia e na literatura. Por quê? Antes de eu explicar assim, um pouco o porquê, já dando assim, embasamento a uma questão muito interessante que é a que está sendo retratada aqui neste momento, sobre o conflito e a oposição entre o indivíduo e a sociedade. Isso é muito reflexivo e importante de se pensar, porque aqui mesmo, em uma citação e uma análise da obra de Goethe, que foi um escritor assim que teve por base Shakespeare e a dramaturgia inglesa para as suas postulações, Goethe traz muito essa ideia social, essa ideia empírica trabalhada em meio científico a partir da análise da obra literária de Shakespeare, como a dramaturgia shakespeariana ela marca um momento em que começa a se refletir sobre o eu individual em relação ao eu social, porque apesar de hoje nós podemos ver assim de modo bem embrenhado na sociedade a ideia, né, de que o indivíduo ele se opõe. Eu vi até um vídeo muito interessante sobre isso, de uma moça falando com aquela psicóloga famosa que tem vários cortes dela assim de podcast, a Ana Beatriz, conversando com ela sobre o eu, o indivíduo, né, versus o vínculo, que para nós mantermos o vínculo das amizades nos grupos sociais, o vínculo no trabalho, o vínculo na faculdade, o vínculo onde quer que ele seja na vizinhança, nós precisamos um pouco ir abdicando
da nossa individualidade, porque meio que a sociedade e os grupos esperam que você seja uma visão pré-estabelecida daquilo que se deve ser, um padrão, quando que em realidade para isso, muitas vezes, as pessoas precisam ter que ir se dissociando e sufocando o seu eu individual em detrimento daquilo que se espera dela em sociedade, para que ela possa se sentir aceita, para que ela possa se sentir compreendida, para que ela possa se sentir não exclusa e não difamada e não cancelada. Então, isso meio que vem assim sendo um traço, um aspecto muito forte na sociedade até o momento atual. E isso é algo que Goethe mesmo, ele vem trabalhar dentro da sua escrita, das suas postulações, embasado em Shakespeare e na versão de um personagem aí muito caricato que se eternizou na literatura e no inconsciente coletivo ocidental, que é Hamlet, né? Que é a ideia assim do conflito e da melancolia que o personagem tem pela predestinação a qual ele está obstinado de vingança ao espírito do rei que exige a vingança, sendo que o próprio Hamlet mesmo, ele não quer propriamente seguir aquele destino, só que ele está subordinado ao destino, aquilo que se foi imposto a ele, né? E Shakespeare, assim, ele marca um momento, o que seria até mesmo considerado uma divisão entre os tempos medievais e a era moderna, certo? Por quê? Pois Shakespeare, ele traz muito, assim, esse escopo da ideia do indivíduo. E isso é o que eu estava falando anteriormente sobre o rechaçamento de Shakespeare na Europa e no meio artístico, nas belas artes, porque Shakespeare muitas vezes não era considerado como uma bela arte. Por quê? Porque para ser uma bela arte, para você fazer arte, você precisa ter norma. E aí dá para fazer uma outra referenciação que é trazida, que é agregada ao livro, que é Kant. Porque Kant traz essa ideia da bela arte e essa predestinação da arte a seguir os parâmetros. E nisso ele faz uma crítica muito concisa àquele tipo de indivíduo que é rebelde, que é insubordinado, sabe? Que se diz assim o dono das suas próprias formas de construção artística. E isso é uma crítica muito válida, assim, kantiana, que ele diz assim algo, eu vou parafrasear em minhas palavras, né? Que o ser humano, esse tipo de indivíduo, ele prefere achar que é mais louvável montar um cavalo selvagem do que um cavalo adestrado. E as normas, as regras, os parâmetros, os padrões, eles existem para nos ajudar, para que se haja uma ordem nas coisas, que aquilo seja a estrutura, o embasamento para que aquilo seja realizado, né? No caso da arte, eu vou escrever um soneto. Você não pode escrever um soneto sem a estrutura do soneto. O soneto tem uma estrutura rítmica, certo? O soneto, ele possui, às vezes, também a questão da vogal temática, que tem que ir se combinando para que possa haver aquela escrita plena dentro da estrutura. Você pode lançar aí um verso livre, o que é muito comum hoje em dia. Eu mesmo, assim, em minhas escritas de soneto, eu prefiro fazer versos livres, sem o rítmico da sílaba, sem ser decassílabo, sem ser geralmente decassílabo, assim, se não me engano, só me falha a memória, mas existe uma estrutura, por exemplo, uma estrutura do soneto A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, C. Isso é uma estrutura.
Então eu não posso pegar e fazer aquilo que eu dou na minha telha. Ah, eu vou escrever o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e isso é arte. A pessoa pode ter o talento, mas se ela não tem a norma, ela é indisciplinada. Ela está produzindo assim uma coisa que não é harmoniosa, muitas vezes. E essa era a crítica a Shakespeare, sabe? Que essa é uma posição, não que o Kant ele faça uma crítica a Shakespeare propriamente em si, mas o Kant ele traz essa ideia que contracena com a ideia que fez com que houvesse uma rejeição às obras de Shakespeare na Europa, porque naquele momento se seguia o padrão aristocrático clérigo da França, né? E era uma estrutura muito rígida da literatura e da dramaturgia. E, assim, Shakespeare, ele contrapôs, por exemplo, quando Shakespeare, ele embasa, assim, ele inicia um ideal burguês, entende? Para trabalhar a literatura, colocando uma caracterização, uma personificação da burguesia no centro do eixo literário, ele faz essa oposição aristocrática da França. E ele não segue as normas. É por isso mesmo que este livro vem trazendo aqui essa adjetivação assim gloriosa para Shakespeare, né? O gênio original, porque realmente Shakespeare, assim como Dante, né? Assim como Homero na antiguidade, ele vem trazendo uma revolução literária mesmo, uma revolução artística, entende? Justamente por ter essa capacidade de montar em um cavalo selvagem e se manter de pé, sem ser derrubado, sem ser tomar coice, sabe? Então, assim, isso é incrível. Isso é incrível. E isso é muito reflexível para a sociedade hoje em dia, porque ao mesmo tempo que se dizem muito sobre ser você, seja você, o importante é ser você, seja orgulhoso de quem se é, seja firme em suas identidades e convicções. A sociedade atualmente, ela exige muita maleabilidade do ser humano, muita manha, muita lábia do ser humano, para que se possa prosperar nela. E é um jogo de cintura, é uma flexibilidade absurda, que muitas vezes o indivíduo não possui. E muitas vezes jamais chegará a possuir. Então, isso marca um sufoco social que reverbera, que ecoa até a atualidade na pós-modernidade. E nisso, na inauguração do romantismo de Shakespeare, nós percebemos assim um marco do velho mundo para o atual, em que as normas da ancestralidade, que eram muitas vezes irrevogáveis, muitas vezes muito rígidas, e que beiravam a essa mesquinhez de que o indivíduo tem que dar tudo de si, e nisso há pouco dele ou quase nada dele enquanto pessoa. É claro que assim, não se trata, neste caso, de uma questão de pensar, vamos pensar ali como de um modo neoliberal, é o indivíduo que vai vencer pelo mérito sozinho. Não, não é isso, não é este o ponto. Pensar a individualidade enquanto subjetividade é muito mais complexo e profundo. É porque hoje há uma tendência muito grande a polarizar as coisas. Por exemplo, se você fala sobre a individualidade, pode ter pessoas que vão pensar, é isso mesmo, não tem que ir pela ideia do outro, o coletivo não leva a nada. E tem pessoas que vão pensar, isso é uma ideia liberal, meritocrata, não sei o quê, e piriri papapó. E não é nenhum nem outro nesse caso. É muito mais profundo, é um poço profundo entre o 8 e o 80. É uma ideia muito de nuance, sabe? Porque esse momento em que Shakespeare veio a escrever sobre a inauguração de seu romantismo,
é um trato realmente do indivíduo enquanto persona. E aí, uma ideia mesmo que vai destoar um pouco agora do tema, né? Vai ir para um campo mais psicanalítico, perdão, a qual pode ser referenciada e pode ser introduzida aqui no tema literário que nós estamos abordando, é sobre a questão junguiana mesmo. Jung, que foi um grande psicanalista, psicólogo, psiquiatra, enfim, um grande cientista da mente humana, do psicológico, social e individual, ele tem uma opinião muito clara de que o ser humano ele não é uma tábula rasa. Aí a gente pode pegar um outro teórico que é o Durkheim, um dos grandes pais da educação, ele é o triplé da educação, né? O Durkheim, um deles, junto com Vygotsky, junto com o Piaget também, ele é do triplé da educação. E ele traz essa ideia muito assim clara de que o ser humano não nasce como tábula rasa. É óbvio, e isso não é uma negação do Jung, de que o ser humano ele é totalmente moldado em sociedade, nos meios aonde ele vive, na língua a qual ele aprende, na cultura a qual ele se insere, sabe, na pertença a qual ele tem, na identidade a qual ele se vê. Tudo isso molda muito intimamente o ser humano. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele não é uma pessoa que nasce sem essência, uma pessoa sem opinião, uma pessoa sem vontade individual. Ele existe enquanto subjetividade. E muitas vezes em sociedade, até mesmo nesta contemporaneidade, a subjetividade se vê ofuscada diante da ideia da coletividade, e hoje em dia, por ser uma sociedade muito segmentada, muito segregada, a coletividade é rasa, muitas vezes. Por exemplo, dentro de uma empresa, há uma coletividade, onde todos usam o mesmo uniforme, onde todos pensam mais ou menos igual e agem mais ou menos igual, de acordo com a função a qual executam diariamente de forma mecânica e repetitiva. Enfim, mas ali não quer dizer que é uma coletividade reflexiva, que é uma coletividade pensada, que há uma coletividade de fato ali de união de classe. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. As classes muitas vezes têm uma tendência, a classe, sobretudo a classe oprimida, de se subjugar, de se inferiorizar e de se submeter, muitas vezes de bom grado, às classes dominantes. E também há guerras e disputas muito bem delineadas entre as outras classes, a classe média, a classe burguesa. E nisto, o Shakespeare, ele traz um pouco mais da elaboração dessa ideia de que muitas vezes não se tinha retratada, de que é o sujeito. E enquanto ele coloca uma pessoa, por mais que sejam os mercadores, por mais que sejam pessoas que são ricas, quando ele tira a aristocracia do centro para retratar o abastado, ele traz uma nova percepção mesmo de quem é o indivíduo, de outros meios que possam vir a protagonizar a cena. Então, assim, isso, e ele casa muito com a perspectiva do estudo a qual ele fez, né? Um estudo muito profundo e abrangente da cultura greco-latina, dos povos antigos. Por exemplo, quando Julieta em inglês, né? E Romeu, quando eles se matam, ele começa a trazer um pouco também dessa perspectiva de que antes era retratada das aristocracias, dos impérios, dos reinos, de que esse povo real, esse povo de sangue, é o que tem o drama, é o que tem a melancolia, é o que sente, é o que reflete, é o que chega ao ponto de atentar contra a própria vida até, sabe? Enquanto que para Shakespeare trazer essa nova versão, é o que se hoje bota muito em pauta da depressão, do suicídio, examinada em todas as esferas, sabe? Então, assim, botar os ideais do amor, botar os ideais da descrição da individualidade daquela pessoa, enquanto como ela pensa, como ela é, como ela age, de forma própria,
construindo ali uma persona, construindo ali uma caracterização que foge ao comum, que foge ao ideal coletivo mais generalizado, é uma forma subjetiva de iniciar os estudos, de iniciar a percepção do eu. O que o eu se passava muito obliterado enquanto o sistema clérigo e o sistema também aristocrático monárquico europeu naqueles momentos. E o que casa muito, né, com uma ideia posterior que veio a se surgir assim como o iluminismo. Então, assim, tudo isso para que o iluminismo pudesse caminhar, para que as novas ideias de revolução industrial, de revolução política, de contrariedade aos sistemas religiosos e tudo mais, Shakespeare ele foi um grande influenciador do ethos, ou seja, do espírito europeu, que consequentemente é o espírito do mundo, principalmente do mundo ocidental, né? Influenciou mundialmente a nível global. Ele vem assim produzir essas ideias, esses escopos que vão ficar marcados no nosso inconsciente coletivo, no nosso ideal coletivo. Por exemplo, eu pergunto, quem aí não viu um caso, não sabe de um caso, reflete bem aí, de que uma pessoa se apaixonou por outra e os pais não aceitaram, a moça teve que sair de casa para ir morar com o namorado, ou o namorado teve que brigar com o pai da moça para que pudesse ter a aceitação dele na mão da filha. E isso é muito comum. Isso tem algo mais comum, tem algo mais claro que isso do que Romeu e Julieta? Não tem. Não tem. A mocinha que faz de tudo, mata e morre pelo seu amor. O seu amor que mata e morre por ela, sabe? E vamos enfrentar o mundo pelo amor dos dois. Não tem coisa mais shakespeariana do que isso, não. Não tem. E essas ideias, elas são ideias que antes você via aquele contraponto, assim, o amor, ele surge com o tempo. O amor não é muito uma idealização, até porque o casamento e o relacionamento, ele foi e segue sendo um jogo político muito forte nas sociedades, né? E assim, eu vou casar o meu filho, o príncipe, com a princesa do outro império. Você vê que as monarquias europeias, as existentes até hoje, e as monarquias que já foram eximidas, né, que já não estão mais operando, elas têm uma linhagem, uma descendência austro-húngara. A própria monarquia inglesa, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, eles têm o sobrenome Windsor, que é o sobrenome de um palácio muito famoso na Inglaterra, a qual eles adotaram este nome por conta justamente deste movimento contra a monarquia, de que os reis estavam sendo destituídos pela população, sobretudo pela população abastada da burguesia, ou seja, a alta burguesia estava elaborando e liderando um movimento de destituição do poder monárquico que revigorou por séculos a fio. Então, assim, a família Windsor, eles são austro-húngaros. A Maria Antonieta, que foi até retratada na Copa esse ano, com a cabeça dela cortada, ela era de uma linhagem austro-húngara. Então, apesar de ter este receio, né, é uma rainha de outra nação, não é francesa. Mas esse também é um ideal que é um ideal burguês, abaixo a monarquia, abaixo ao poder herdado. O poder agora se encontra no dinheiro, o poder agora é dourado, como essa garrafa aqui de água. Então, assim, isso é uma contraposição, porque ele inaugura o romantismo. Shakespeare vem trazendo a ideia do amor burguês, a ideia da romantização do sentimento, a ideia do vínculo, assim, de luta, sabe? De tanto da luta interna pela manutenção do status quo,
daquele grupo que tá a dois ali, né, do casal, como também pela manutenção do relacionamento em detrimento das forças exteriores que possam vir a se opor em sociedade àqueles pombinhos apaixonados. Então, assim, é muito interessante e, assim, é uma coisa que quem ouve falar em Shakespeare, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ler ou não quiseram também. Né? Porque tem muita biblioteca pública que a pessoa pode ir lá e pegar o livro. Isso também é um conselho para quem quer ler. Vai lá na biblioteca da sua cidade, faz uma conta e lê. É tão gostoso, é tão lindo. E assim, é a coisa mais prazerosa. Sério. E assim, mesmo quem não leu, mesmo quem não conhece bem, já viu uma representação, talvez do filme. Tipo, acho que se eu não me engano tem um filme do Didi, que ele faz um pouco de recapitulação, assim, de Shakespeare na obra dele. Tem essas coisas, sabe? Na dramaturgia nacional e internacional, sobretudo. Agora eu não tô lembrando pra eu citar. Mas enfim, isso é algo que você pode procurar filmes baseados em Shakespeare. Filmes baseados em Hamlet. Às vezes é seu próprio filme. Eu vou dar um outro exemplo saindo um pouco aqui. Tem aquele filme de Natal, que ele é animação, mas ele é muito parecido com a realidade, que é até o Jim Carrey, que ele faz o personagem Scrooge. Aquele filme é também da literatura inglesa, que é o Canto de Natal, que é do Charles Dickens, que é um grande escritor inglês, que ele retratou muito, assim, ele construiu muito uma estereotipificação do que seria o Natal, o que você deve sentir no Natal, a gratidão, o amor, você deve sentir aquele saudosismo com o que passou ao redor do ano, você deve se unir a quem você ama, você deve ceiar, você deve celebrar, né, a vida, porque é o nascimento do menino Jesus. Então, assim, tudo isso é uma construção do ethos, do espírito da sociedade ocidental, que o Charles Dickens, nesse caso, ele vem trazendo. Eu vou falar muito do Dickens em outros momentos, porque senão vai fugir demais aqui. Mas ele traz essa construção do que é o Natal, de como você deve se sentir no Natal. E no caso de Shakespeare, do que é o amor, de como você deve se sentir mediante a ele, que você deve lutar pelo amor, que você deve até mesmo transpor as regras, as normas, as classes, né? Tem uma romantização muito comum em livro, em coisas assim, da menina pobre com o homem rico que salva ela da pobreza, que eleva ela na vida. Isso é muito comum até hoje. Isso vem de romantizações literárias também. Então, assim, basicamente é isso. Eu acho que ninguém ia pensar, mesmo quem não conhece Shakespeare, que ele foi criticado, que ele foi odiado, que ele foi quase postulado ao esquecimento. Então, assim, as pessoas não iam imaginar, porque quando a gente pensa em Shakespeare, mesmo que você não tenha nem noção de quem seja, vem uma ideia de grandiosidade, até porque é um grande cânone literário, e ele se opôs ao chamado, que eu acho que eu nem citei isso, mas era a ideia clássica, ao classicismo europeu. E o classicismo dessa época foi o que eu já falei, aristocracia, clero, e isso, e essa romantização dos nobres e dos religiosos que dominavam o mundo em classe, né? Isso é muito interessante, isso é muito contundente, isso é muito bom de ouvir, isso alivia até a alma, porque a gente passa a pensar em coisas que às vezes são passadas impensáveis para nós, de como a sociedade se configura, de como ela é. Então, assim, um abraço, tomem bastante água, vou até terminar aqui. Em breve eu vou estar vendendo o meu curso, né? O Amor é Literal. E é uma ideia mesmo de amor mais aprofundado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar, de falar no amor. Tenho muito amor para dar, sim. E basear o amor na literatura, como em Shakespeare mesmo, na literatura contemporânea, nas literaturas mais populares, como literaturas que embasam filmes, por exemplo, Call Me By Your Name, sabe? É uma literatura que embasa filme, é a literatura pop,
né? Mas também na literatura clássica, na literatura do realismo, do romantismo, do iluminismo, dos momentos literários que abarcam mais assim o iluminismo e o momento das grandes navegações para cá, até mesmo para a gente poder entender como o Brasil se configura enquanto ideia psíquica, né? Dentro da educação literária, que faz com que a gente pense e seja de um determinado modo, que é uma projeção nossa. Tá bom? Até mais. E é isso aí. Quem não viu ainda, vê o outro que eu fiz, que foi sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é muito interessante, que é um cânone literário da literatura nacional e um grande renome na literatura mundial também. E é um livro que contrapõe norma, contrapõe senso. Eu acho que Machado de Assis, ele é tipo Shakespeare mesmo. Ele contrapõe, ele satiriza a elite, ele traz ali percepções que uma ideia, uma retratação da elite, mas de um modo que é escandalizador, digamos assim, né? É um modo que não romantiza. É um modo que é muito legal de se estudar e de se pensar, porque contrapõe as regras também. O Machado é um desses grandes gênios, né? Não tem como negar isso, isso é inevitável. Um abraço, até mais.